Transtornos que chamamos de competências. Muito interessante o texto do Marcelo Cardoso no jornal de hoje, não é? Falando sobre a diferença entre traço e transtorno. O que é um traço de personalidade? É uma característica nossa, interna, mais ou menos estável ao longo do tempo, né? O fulano ele é muito perfeccionista. É um traço da personalidade dessa pessoa. Agora, o que é o transtorno? É o traço muito rígido, né? De modo que essa rigidez perturba, causa prejuízos à pessoa. Então, o Marcelo Cardoso aqui diz que o que separa um traço de um transtorno não é a intensidade, mas a rigidez e a ausência do que os terapeutas chamam de ego observador. E o que é o ego observador? É a capacidade de se olhar de fora e corrigir a rota. Interessante isso, hein? O ego observador. Eu posso ser perfeccionista, eu posso ser detalhista, eu posso ser, sei lá, fissurado em horários, né? Não gosto de atrasar em nenhum momento e etc e tal. Uma característica de personalidade, um traço de personalidade. Mas eu, né, de posse do meu ego observador, posso entender que nem todo momento isso precisa existir e que isso muitas vezes é chato para as outras pessoas e que nem tudo na vida precisa ser tão planejado, organizado, não é? Esse é o olhar pelo ego observador, ou seja, você se observar e perceber que você está causando prejuízos, etc. Então, quando você tem essa capacidade, você não tem o transtorno, não é? Então, por exemplo, um traço que alguém pode ter é a ansiedade. Eu fico muito ansioso em situações específicas. Normal, todos nós temos alguma ansiedade. Mas eu fico tão ansioso que eu sequer consigo fazer aquilo que eu iria fazer. Por exemplo, uma prova, né? Fico muito ansioso quando eu tenho que fazer uma prova e, portanto, eu não faço uma prova. Isso é um transtorno, não é? Tipo, o narcisismo, as pessoas, né, principalmente no mundo das redes sociais, que gostam muito de se expor, falar de si, etc. Eu acredito que todo mundo tem algum traço de narciso dentro de si. Todo mundo em algum momento tem um traço narcisista, mas é um traço, não é um transtorno. Quando você vê, por exemplo, um Trump, aquilo é praticamente um transtorno, né? Ontem na Copa ele subiu ao palco, tinha, né, os três representantes dos países sede, subiram ao palco, mas só ele passou a taça e deu medalhas, e depois na hora da foto só ele ficou lá na foto. E ele tinha dito dias antes que o fato dele ter pedido para mudar o cartão vermelho que o Balogun, atleta dos Estados Unidos, tinha tomado, foi uma das coisas mais marcantes da Copa. É um sujeito que tem uma necessidade de ser sobre ele tudo na vida, né? Quando não é. Então isso já é um transtorno, né? Porque passa da medida daquilo que todos nós temos, no mínimo um pouquinho de Narciso. Como diria Caetano Veloso, é que Narciso acha feio o que não é espelho. Verso da música Sampa, não é? Muito interessante. E esse artigo aqui está dizendo que transtornos que chamamos de competência é porque essas pessoas que têm transtornos, mas que por alguma razão geram resultados econômicos, isso acaba se tornando uma competência, deixando um rastro de sangue ao longo do caminho, adoecendo as organizações, porque essas pessoas não têm este ego observador, que é você ser capaz de se analisar, de perceber que você, né, fez uma bobagem, falou uma coisa errada ou se comportou de uma maneira indevida, né, se reconhecer. Por exemplo, o machismo, nós vivemos numa sociedade machista. Portanto, é natural que homens e até mulheres tenham certos traços machistas na sua personalidade. Mas é importante que você tenha esse ego observador de reconhecer quando você tem uma atitude, uma fala, não é, machista, por exemplo, porque é isso que vai te dar consciência para se melhorar, para se corrigir, né? O traço é inevitável, mas o transtorno ele é tratável, ele pode ser tratado, né? E o que diferencia o traço do transtorno é a rigidez, não é a intensidade. Ou seja, eu não quero modificar esse traço, né? Fica rígido e, portanto, ele leva
assim, a um transtorno que causa prejuízo e sofrimento. Muito boa segunda-feira, muito boa semana para todos nós. Seguimos nossa luta diária.